Olá pessoal, boa tarde. Gente, hoje 10 de setembro de 2020 nós iremos falar de um assunto que nós já vimos que agora é uma sequência, certo? Vamos estar falando de retirantes, né? E temos como objetivo, nosso objetivo da aula de hoje é analisar na sociedade em que vive a existência ou não de mudanças associadas à migração interna ou externa, certo? Nesse processo, gente, de retirante, nós vamos entender o que é retirantes, né? Retirante e migração tem tudo a ver. Então é importante nós saber o que é retirante. Na nossa linguagem atual, nós chamamos, não é mais retirante, mas sim os migrantes, né? Então, o que seria retirante? São pessoas que deixam a região que nasce ou mora, né, no caso, em busca de melhores condições de vida. É a mesma situação naquela situação que eu já falei para vocês de migrantes e imigrantes. Então, assim, gente, falando um pouco sobre migrantes, existe aquele processo que hoje é proibido os migrantes, aliás, os retirantes, eles andavam muito em questão em pau de araras, né? O que seria pau de araras? São caminhão, né? Os grandes caminhões com onde as pessoas iam sentado em pedaço de madeira que chamamos de bancos para ir apoiado e sair da região nordeste para a região sul ou sudeste. Naquela época, no século XIX, no século XIX, as pessoas se deslocavam dessa forma. Então hoje, atualmente, foi proibido essa questão do deslocamento de pessoas em pau de araras, né? Porque devido ao perigo, o risco de acidentes são maiores. Então hoje as pessoas viajam de ônibus. Então vou citar aqui só um exemplo para vocês. Gente, eu acredito que vocês já ouviram e já sabem que todos os anos as pessoas viajam. Vamos colocar aqui um exemplo bem prático, bem da nossa realidade. Sai da nossa localidade para Canindé. Então as pessoas hoje não viajam mais em pau de arara. Foi proibido a pessoa, por direito do cidadão, você ir de ônibus, algo mais confortável. Então foi demolido daí a questão do pau de arara. Mas vamos dizer que ainda hoje existe pau de arara? Existe, né? Nas nossas pequenas comunidades tem aquelas chamadas os horários, né? Nós chamamos hoje de horário. As pessoas ainda fazem esse tipo de circulação de transporte. Então, vamos aqui entender o que é. Então as pessoas faziam esse deslocamento de uma região para outra em pau de arara em busca de condições de vida melhor. Aí nós chamamos isso de migração interna e migração externa. De acordo com o nosso objetivo, vamos entender aqui o que é migração interna. Quando é que isso acontece? Gente, a migração interna acontece quando pessoas saem de sua região para outra, né, dentro do seu próprio país. Ou seja, acontece quando você sai da sua região nordeste, na nossa região nordeste, vamos dizer assim, para uma região sul e sudeste. Você está fazendo uma migração interna, ou seja, aqui dentro do nosso país, certo? Então a interna significa dentro do nosso próprio país, né? E a migração externa significa fora. Então se refere à saída de pessoas ou de habitantes de seu país de origem para outras regiões ou até mesmo país. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo para vocês de uma migração externa. Gente, aqui próximo da gente aqui tem o aeroporto aqui no Cajueirinho. Tem pessoas que podem sair diretamente aqui do aeroporto do Cajueirinho, aqui de Jericoacoara, né, chamado, diretamente para a França. Então você está fazendo uma migração externa, está saindo do seu país de origem para um país, vamos dizer assim, mais desenvolvido, né?
um país lá fora que não seja no seu país. Então isso significa migração externa, certo? Então, gente, o nosso assunto hoje fala sobre essa questão de migração interna. Vocês viram aqui falando sobre o pau de arara, a migração interna e externa. Coisa simples. E o que vocês irão fazer, gente? No livro de vocês, no livro didático de vocês, na página 94, tem uma sequência do que vocês já viram, né? Que é sobre o Nordeste, a região brasileira de onde mais migraram pessoas para outras regiões. Então, vocês vão fazer o que? Vocês vão ler esse texto na página 94, certo? E vão responder as questões da página 94, que é uma questão, e na página 95, certo? Então, a nossa atividade de hoje será na página 94 e 95. Atividade. Página 94 e 95. Tá certo? Então, desde já, uma boa tarde a todos e boa aula.